pactual, 10 vezes mais. Boa noite, tudo jóia, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir um assunto muito top. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Vamos falar sobre cada ponto do Pai Nosso e alguns níveis, níveis de oração que nós encontramos no Pai Nosso. Eu espero que vocês compartilhem aí com outras pessoas. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. E vamos passar aqui uns 30 a 40 minutos nesta nossa fala. E esperamos que vocês participem. Se quiser fazer alguma pergunta dentro do assunto que nós estaremos falando, podem fazer. E vamos dar muita ênfase a níveis de oração de acordo com o Pai Nosso. Ok? Nós vamos dar uma caminhada geral dentro deste assunto maravilhoso, dentro desta oração, que foi a única oração ensinada por Jesus sobre o Pai Nosso, E nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, mas eu vou ler aqui na internet que a letra é maior. Orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós louvamos a Deus por você que está aí. Seja muito bem-vindo. Você tem nos acompanhado, muitos têm nos acompanhado. Temos tido uma audiência de 800, 700, 400 e poucas pessoas, 300 e poucas pessoas. Mas se você compartilhar com outras pessoas, evidentemente, este número vai aumentar. Eu sou o professor Nelson, o teólogo Nelson, um servo de Deus, e nós temos um ministério online resgatando os feridos. Estamos alcançando muitas vidas, estamos alcançando muitas pessoas. Gente, o Pai Nosso ensinado por Jesus é justamente um modelo perfeito de oração. Porque o que é a oração? A oração é a expressão dos nossos sentimentos para com Deus. Nós colocamos diante do altar de Deus a nossa ansiedade, os nossos desejos, as nossas inquietações, confessamos os nossos erros, as nossas falhas, pedimos perdão ao Senhor. A oração é a expressão dos nossos sentimentos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos. É uma conversa, é um diálogo com o divino, E o Pai Nosso foi ensinado por Jesus. Ele nos ensina como nós devemos fazer os nossos pedidos a Deus, as nossas súplicas a Deus. E a oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica. E você deve orar o Pai Nosso pensando naquilo que você está falando. Não simplesmente uma reza em que você está recitando como um tipo de poesia, mas entregando-se de corpo e alma e espírito ao Senhor, fazendo a tua oração. E Jesus, através dessa oração, ele nos mostrou
como nós devemos levar a Deus as nossas petições, como nós devemos levar as nossas necessidades. E nós temos aí 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. 3 pedidos relacionados a Deus: que seja feita a vontade dele, que seu reino venha e que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado. Observe aqui que nós estamos falando do reino de Deus, não estamos falando de uma religião. E temos 3 pedidos relacionados às nossas necessidades, que é o sustento, perdão e livramento do mal. 3 pedidos relacionados a Deus é que a vontade de Deus seja realizada, que venha o reino do Senhor e que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. Com isso, nós devemos ter aquela preocupação de buscar primeiramente o reino de Deus. Mas antes buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, evidentemente as outras coisas virão por acréscimo, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece o desejo do nosso coração. E, portanto, nós devemos orar, como eu já expressei para vocês aí, sobre o Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso. Jesus nos ensinou que nós devemos nos dirigir, ao Pai. Quem é o nosso Pai? Faz poucos dias que eu fiz uma live falando sobre o Deus Criador, o Deus nosso Pai, o Deus soberano, sustentador, controlador do universo, o Deus que está presente em todas as circunstâncias, o Deus que está no comando, no domínio da nossa vida, e nós devemos aceitar a sua vontade. Ele poderia ter usado Senhor, Deus, Rei ou qualquer outro título, mas ele usou a expressão Pai. Por que Pai? Porque Pai representa realmente uma intimidade com o Filho. Nós estamos falando aqui de um verdadeiro Pai, daquele Pai que sustenta, que cuida, que disciplina, que orienta, que ama, que está sempre presente na vida do seu Filho. E Deus é o Pai, que é justamente o Criador do universo, o Criador do mundo, o doador da vida, o doador de descanso. Ele é eternamente o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de todos os outros seres criados, inclusive o homem. Logo, nós somos filhos de Deus por criação. Agora, filhos espirituais, nós vamos ser por adoção quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma, quando nós reconhecemos a sua soberania. E nós, como filhos de Deus, nós devemos ter essa intimidade com o Senhor. Outro pormenor interessante é Jesus ter usado nosso, plural, Pai Nosso. Isso significa o quê? O Pai de todos, o Pai de todas as pessoas. Isso nos faz lembrar a dimensão comunitária da oração, o alcance da oração, e o Pai Nosso é uma oração que está praticamente em todas as religiões, que é o nosso Pai que habita nas alturas, que habita nos céus. Mas o Salmo 113 diz que ele inclina-se para ver o que se passa na terra e faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em famílias. Logo, o Senhor, ele está nos incentivando, a termos essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Senhor. E a expressão Pai Nosso não nos impede de usar meu papai, meu paizinho, meu pai. Nas nossas orações, nós temos esse relacionamento com o nosso Deus, essa intimidade com o nosso Deus
em nosso particular. Então vejam, Pai, além de ser Pai, Ele é o nosso Pai, o Pai de todos nós, mas eu posso chamá-lo meu Pai, meu Papai, Abba Pai, que estás no céu. Estas palavras não limitam a presença de Deus ao céu. Ela apenas expressa a grandeza, onde é a morada dele, aonde ele está. Eu não sei se foi ontem, foi antes de ontem que eu fiz uma live falando sobre a grandeza de Deus, falando sobre as estrelas, sobre as galáxias, sobre a imensidão, a imensidade, a infinitude desse espaço sideral, das galáxias. E o céu dos céus, aonde está o Senhor, é muito distante, é muito longe. Mas através de uma oração, através de um pedido, é um átomo de segundo, Deus atende a nossa petição, Deus atende a nossa súplica, e Ele está aqui agora, está aí na tua casa, no teu lar, no teu coração. É só você clamar e Ele responde a nossa oração. Nenhum Deus do universo visível, politeísmo ou panteísmo, pode ser comparado ao Pai Celestial, que Ele habita nos céus. O nosso Deus que habita nos céus, a sua morada está acima do universo, acima das estrelas, mas Ele também está dentro do nosso coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E Ele é superior a todos os pais da terra, a todos os deuses. Ele é soberano. E Jesus, ele destaca muito bem quando ele diz: Pai nosso que está nos céus. Então vejam, queridos, aí ele diz: santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? É o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, para que o nome de Deus seja santificado. Santificado significa reverenciado, adorado, glorificado. Aí nós vemos o pedido dizendo para que nós possamos santificar o nome do Senhor. A palavra santificar significa tornar santo ou separado. Então observe que Ele não é qualquer Deus. Ele não é um deusinho com letra minúscula, mas Ele é o Deus Jeová, o Deus que está aqui agora, ouvindo o que eu estou falando com vocês, e vocês estão prestando atenção, estão ligados, estão antenados aqui à palavra do Senhor. E essa separação tem a ver com distinção, veneração e excepcionalidade do Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro ser no universo. E o profeta Isaías diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus, Ele trabalha a favor dos seus filhos, sustentando, governando, disciplinando, revelando, falando, estando presente, porque a presença dele é a coisa mais importante da nossa vida. Pode faltar tudo, menos a presença de Deus em nossos corações. Porque com a presença de Deus nós temos alegria, satisfação, nós choramos, nós rimos, nós glorificamos, saltamos, dançamos na presença do Senhor, falamos em outras línguas, mas entendemos que a presença de Deus é o que faz a mudança, é o que faz a transformação em nossas vidas. Deus, Ele é honrado, Ele é glorificado quando a sua experiência é acreditada, quando a sua perfeição é amada, quando nós evangelizamos, quando nós ensinamos, quando nós ajudamos, quando amamos. E a essência de Deus é o amor, porque Deus é amor. E nele não há imperfeição, nele não há injustiça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
pense nisso, Jesus ensinou esta oração e nós precisamos praticá-la de verdade, não simplesmente codificarmos ou decodificarmos o Pai Nosso, porém viver o que o Pai Nosso nos expressa, né? E Deus ouve a nossa oração. As suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que Ele não possa ouvir. Quando o Pai Nosso diz: venha o teu reino, nós podemos ver aqui que tem a ver com o seu governo eterno, governando todas as coisas. E Deus é o Rei divino e o seu reino é um reino espiritual, é um reino moral, é um reino real. O reino de Deus, ou o reino dos céus, o reino de Cristo, já havia começado desde o início, mas foi inaugurado, foi implantado com a vinda de Jesus. E Jesus, ele não veio pregar uma religião, Jesus, ele não veio pregar um novo estilo de vida, porém ele veio trazer a paz ao coração do homem. Ele chegou justamente na plenitude dos tempos, implantando o seu reino, e ele pediu para que o evangelho do reino fosse pregado. E nós devemos anunciar o evangelho do reino. Nós não devemos pregar outra coisa. A nossa pregação deve ser cristocêntrica, pregando a verdadeira palavra de Deus com base neste livro sagrado que é a Bíblia. O que passa disso, meus queridos, simplesmente são acréscimos, mas a salvação, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, conforme você está me ouvindo aí nesta noite. E o avanço do reino de Deus ao longo dos tempos se deu através da aceitação do Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E Jesus, ele veio trazer uma boa notícia, que é a salvação, a redenção. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, Jesus inaugurou a chegada do reino de Deus. Isso prossegue quando eu procuro implantar no coração de alguém o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que é loucura para alguns, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso já dizia o apóstolo São Paulo, que a loucura da pregação, muitos não compreendem, muitos não entendem, mas você que tem a comunhão com Cristo, você que está ligado ao Senhor Jesus, você entende o que é realmente o Evangelho de Cristo. E somente aí, quando Jesus voltar em glória, o reino de Deus estará estendido de forma completa para todos os povos e nações. Mas por enquanto o reino de Deus está no meu coração, está no teu coração, está na tua vida, e deixa o Senhor entrar em teu coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nós temos um terceiro pedido relacionado a Deus e ao seu reino, que tem a ver com a vontade de Deus, com a vontade soberana de Deus, que a vontade dele seja estabelecida. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, que todos nós possamos ter comunhão, que tenhamos uma vida de paz, uma vida de renúncia, renunciando o mundo e os seus desejos e aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Deus é honrado e glorificado na perfeição dos seus filhos quando nós assim fazemos, cumprindo a sua vontade. E a vontade de Deus é feita nos céus, através dos anjos que executam a vontade de Deus, e também é feita na terra, através daqueles que seguem o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como é feita nos céus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Ele pede da minha vida? Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando Deus pede o nosso coração, Ele está pedindo toda a sede da nossa vida, todos os nossos sentimentos. A vontade de Deus é mais importante do que a minha vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. Porém, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas os seus anjos estão aí nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, nos ensinando cada dia. O nosso de cada dia que nós temos é um pedido muito especial que começa a série de outros 3 pedidos. Pai Nosso pode significar o pão nosso, né? O pão natural ou o pão espiritual. Nós precisamos cada dia desse pão que sustenta o nosso corpo físico, mas nós precisamos do alimento espiritual. E nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse pão espiritual, que é a leitura da palavra, sempre, todos os dias eu estou pela manhã fazendo uma meditação da palavra de Deus. Eu estou com bastante tempo para poder orar, para poder fazer live. Agora não estou dando aula, eu sou professor, porém agora não estou dando aula. Estou procurando dedicar-me ao Senhor. Eu estou assim muito feliz, muito contente, porque Deus ele tem me dado a oportunidade de eu poder falar com você e dizer para você que Jesus é bom, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, prepara o pecador e leva para os céus e nos dá uma vida totalmente transformada. E nem só de pão viverá o homem, Mateus capítulo 4, versículo 4. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Ele é o pão que alimenta a nossa fome espiritual. Ele é a água que alimenta a nossa sede. É aquele que tomar dessa água que é Jesus, nunca mais tornará a ter sede. Portanto, meu querido, esse pão nosso de cada dia é o sustento dele, é o cuidado dele. O salmista Davi, ele disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Domingo, por exemplo, eu gosto muito de pé de galinha. Eu fiz pé de galinha, um molho de pé de galinha com batatinha e tal, mas eu queria comer carne, mas eu não tinha dinheiro para comprar carne. E de repente, depois do almoço, alguém veio à minha casa e me trouxe um tanto já de churrasco, tá? Já assado. Até eu postei e disse assim: olha, quando Deus manda, Ele já manda preparado, Ele já manda assado. Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração. Se eu fosse falar aqui sobre providências de alimentação que Deus já fez na minha vida, hoje eu estou viúvo, faz 5 anos já e 3 meses, mas eu vi tantas vezes Deus agir, Deus fazer, Deus preparar coisas maravilhosas nessa situação. Então o Senhor, Ele providencia para nós pão. Não precisamos de ficar ansiosos com o dia de amanhã, porque o Senhor, Ele é o nosso sustento. Somos ensinados a depender diariamente da providência divina. Nós dependemos de Deus, mesmo que eu trabalhe, mesmo que eu tenha o meu salário, mas eu devo agradecer a Deus, porque é Ele quem me dá força, quem me dá sabedoria, quem me ajudou a estudar, né? Ou mesmo que eu não tenha um estudo, não significa que você não trabalhe, você vai ter outro tipo de serviço, ou mesmo que não esteja trabalhando, Deus de alguma forma não vai deixar ninguém passando necessidade. Só precisamos daquilo que é necessário para hoje e confiarmos em Deus. Dá-nos hoje. Isso nos leva justamente a ter uma total dependência de Deus, a entendermos que hoje eu preciso.
E amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Louvado seja Deus. Perdoa as nossas dívidas. O perdão é fundamental para que nós possamos ter um crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento relacional. Eu preciso perdoar, eu não posso guardar mágoas em meu coração. O próprio Pai Nosso lá na frente diz, porque se não perdoardes aos homens as vossas dívidas, as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar a vós. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui o perdão para as nossas falhas aparece condicionado ao perdão que nós também passamos para outras pessoas, tá? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Aqui nós temos um nível de proteção muito grande, pedindo a Deus que nos guarde, pedindo a Deus que nos proteja, pedindo a Deus que esteja conosco, nos ajudando a não cairmos em tentação. Isso é muito forte. E livra-nos do mal. Aqui fala de proteção, a proteção do Senhor. Ele nos protege. O Salmo 91 fala dessa proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. E o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor dá segurança. Que você sinta-se protegido por Deus nesta noite. Amém? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Aqui nós temos a chamada de doxologia, que é a expressão exclusiva de glorificação e louvor a Deus. Não aparece em todos os manuscritos antigos, por isso ela aparece entre colchetes nas traduções das nossas Bíblias. Contudo, nós vemos aí, nós afirmando que o reino de Deus mostra-se nessa convicção: a Ele pertence o reino, a Ele pertence a glória, toda a honra e toda a glória. É o reino aqui que Deus é soberano, que Ele tem domínio e controle sobre todo o universo. Teu é o poder. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Tem poder em todas as situações. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de abrir portas fechadas, Ele tem o poder de nos curar da opressão, de nos livrar do maligno. Ele tem o poder de dar força espiritual para que nós possamos vencer as batalhas espirituais do dia a dia. Tua é a glória. As nossas orações devem ser atendidas para a honra e para o louvor da glória de Deus. E a glória de Deus, ela é demonstrada quando Ele realmente vai provendo as nossas necessidades, e nós vamos adorando, e nós vamos glorificando o nome do Senhor. Glorifica a Deus aí. Então, meus queridos, vejamos o Pai Nosso, níveis de oração de acordo com o Pai Nosso. Aí nós temos um nível de redenção, quando é o Pai Nosso, ok? Neste nível, nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo o seu amor, reconhecendo o que Ele fez para conosco, reconhecendo que Ele está conosco. Aí nós temos aí o nível de redenção. Depois, que está nos céus, nós temos nível de autoridade, quando nós podemos tomar posse da autoridade do nome de Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide a todas as nações, ensinando, pregando, evangelizando, visitando, amando, ajudando, contribuindo, entendendo, não fazendo acepção de pessoas. Aí nós temos aí um nível de autoridade, e nessa autoridade, para nós intercedermos ou guerrearmos espiritualmente. A guerra é no nível espiritual, e nós não estamos sozinhos nesta batalha. O Senhor está conosco, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruição de fortalezas.
Aí nós temos outro nível de adoração. Quando fala santificado seja o teu nome, essa adoração é que nós possamos entrar na presença dele com adoração, com louvor, reconhecendo a nossa filiação, reconhecendo a nossa redenção, reconhecendo que nós somos filhos, ele é o nosso Pai, nós somos servos, somos os seus súditos. Aí nós temos o nível de adoração. E adorado seja Deus em todo o universo, em toda a terra, e todo ser que respira louve e adore ao Senhor. Quando ele fala, venha o teu reino, nós temos aí um nível de governo, né? Nós não mandamos em Deus, é Ele quem manda em nós. É o reino dele implantado em nossas vidas, em nossos corações. Nível de evangelização, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E para que as pessoas sejam salvas, é necessário que alguém anuncie o evangelho. É necessário que você seja um missionário na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, fora do país, conforme o chamado que Deus tem feito para contigo. Eu já fui missionário fora do país, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Deus me abençoou muito. No Paraguai eu vivi muitos anos, na Argentina eu fiz missões, no Uruguai também eu fiz missões, e depois eu morava em Foz do Iguaçu e eu dirigia programa evangélico na Argentina, em Porto Iguaçu, fazia a obra de Deus ali naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nível de provisão, quando fala sobre o pão nosso de cada dia, é Ele que provê o nosso sustento, Ele que nos dá saúde, nos dá força, ok? Nível de perdão é quando nós precisamos estarmos nivelados aí, expressando, não somente confessando o nosso pecado, o nosso erro, mas pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao nosso amigo, ao nosso companheiro e perdoando também a quem nós ofendemos. O outro nível é o nível de proteção, que não nos deixes cair em tentação. Nível de libertação, livra-nos do mal. Aí nós vemos o Senhor nos livrando, nos ensinando, nos guardando. Nível de segurança, porque teu o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Aqui nós reconhecemos que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos assegura. Portanto, vamos confiar no Senhor, vamos entender que Deus está conosco. Eu dei aí uma rápida explicação sobre o Pai Nosso, como nós devemos orar o Pai Nosso com toda a confiança, com a convicção de que Deus está nos atendendo, com a convicção de que Ele está nos protegendo, com a convicção de que Ele é o nosso Pai e que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, ok? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Mas eu procurei buscar ser sucinto nas minhas palavras e mostrar para você que o Pai Nosso é uma oração muito profunda. Não é simplesmente você dizer, Pai Nosso que estás nos céus, mas é você realmente orar e buscar a presença de Deus. Se você ainda não fez um pacto com Cristo, se você ainda não fez a decisão para o Senhor Jesus, você pode fazer isso nesta noite, ou você pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa, aquela que você gostar, e começar a congregar, começar a ir, né? E aí na tua casa faça o teu altar, faça a tua igreja, faça a tua oração. Eu vou fazer uma oração por você agora, ok? Pai amado, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Senhor. Eu peço, ó Deus, que tu possas entrar agora neste lar, entrar nesta casa, nesta vida, fazer uma transformação, fazer uma mudança. Alguém que está desesperado, alguém que está triste, Senhor, alguém que necessita de uma palavra, evidentemente ouviu esta palavra nesta noite, ó Deus, que tu possas entrar de uma forma toda especial,
fazendo uma transformação, trazendo uma mudança, perdoando os pecados, ó Deus, ajudando essa pessoa a libertar-se dos vícios, a libertar-se, ó Deus, de tanta pressão, de tanta opressão. Mas eu peço ao Senhor neste momento, entra neste lar com providência, Senhor, ajudando de uma forma toda especial. Deus, ajuda esta pessoa que está necessitando da tua proteção. Ajuda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que nesta noite, quando nós explicamos, ó Deus, sobre a oração Pai Nosso, que esta vida, ó Deus, possa realmente ter uma comunhão com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, e que possa entender que Tu és Deus, Pai, Deus que cuida, o Deus que está conosco, o Deus que tem nos ajudado em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Portanto, Pai Nosso, ore juntamente comigo agora. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a misericórdia de Deus alcance a tua vida, que você seja abençoado, receba a bênção que você está precisando nesta noite. Amém? Um grande beijo com muito carinho. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.